Seja muito bem-vindo, bem-vinda ao nosso podcast Papo de Restaurante. Hoje eu tô muito feliz. Tô muito feliz porque é uma pessoa que eu gosto demais. Hoje eu tô com ela, que era confeiteira, olha só, confeiteira. Entrou numa empresa familiar de pizza, né? Ou seja, numa pizzaria. Ela entrou com os dois pés, né? Na porta, porque ampliou esse negócio. Hoje deixou de ser somente Bariri, a Home Pizzaria, e agora também tá em Jaú. Então é uma honra muito grande receber hoje aqui a Patrícia. Pati. Pra mim é muito gratificante, assim, trazer você, que tem uma operação de delivery, funciona redondo, uma operação que roda bem. Hoje, né? Hoje. Então, antes de começar aqui fazer essas perguntas, você que tá ouvindo aqui a gente, já compartilha aí esse episódio nos grupos que você faz parte. Você que tá vendo também no YouTube aí, já dá o seu dedo no like, escreve aqui embaixo como tá sendo ver esses episódios do Papo Restaurante. Eu tenho trazido pessoas igual a você, que tem resultado gigante ali na sua cidade, na sua região, mas que o Brasil ainda não conhece. Eu tô trazendo aqui para realmente conhecer mais a história de vocês. Paty, como foi isso, assim? Era da confeitaria, foi pro mundo de pizzaria, delivery, e, cara, hoje já tá com 2 unidades. O que foi essa história, assim? Como é que foi esse voo aí? Então, partiu de uma aposentadoria do meu sogro, e ele resolveu passar o bastão, e a gente resolveu aceitar. No caso, o Daniel, né, ele viajava muito a trabalho, né, nosso filho crescendo. Daniel é o esposo dela, né? Daniel é o esposo dela. E são sócios. Murilo, meu filho, crescendo, Daniel não acompanhando, sofria muito por isso, não aguentava mais viajar a trabalho, e aí foi a oportunidade perfeita. Então a gente assumiu com a força, a coragem, e estamos onde a gente está hoje, né? Depois de alguns tropeços, algumas falhas grandes. Como foi assim, entrar numa... A pizzaria já rodava, né? Já rodava. Quanto tempo tinha mais ou menos a pizzaria? A pizzaria na cidade, ela já existia há mais de 20 anos. Com o teu sogro? Com o meu sogro há uns 15 anos, mais ou menos. Pouco mais de 15 anos. E na operação delivery já estava há alguns anos, assim. Ele teve alguns problemas de saúde, fechou salão e ficou só no delivery por algum tempo. Acho que uns 5 anos, mais ou menos. Só no delivery. Então, a gente pegou uma operação relativamente pequena. É uma cidade pequena, são 35 mil habitantes só, né? E então, eram 2 funcionários, coisa pouca. Vendia, sei lá, 30, 50 pizzas na semana. Eram coisa de, no máximo, 400 pizzas no mês. Então, tinha semana que era um pouquinho melhor. 400 pizzas no mês. Eu lembro que era pela compra de caixa que a gente fazia, era isso. Eu lembro que o pedido era 450 caixas, aí sempre sobrava um pouquinho. E pra galera entender, hoje ela faz muito mais do que isso em um único dia. Um único dia. Cara, que loucura, né? Paty, beleza. Então, empresa familiar, entrei na pizzaria junto com o Daniel. Quais foram os desafios iniciais, assim? Porque, pô, era um mercado completamente novo. Você confeiteira, entrou no mercado de pizzaria. E como foi vocês se verem dentro dessa parada aí? Porque, tipo, isso acontece muito, né? A gente vê muito a sucessão, né? Às vezes o pai, se aposenta ou tenta trazer o filho pra dentro, os filhos pra dentro. Aí rola, às vezes, um pouco de conflito de ideias, né? Conflito de valores ali do que cada um acredita que seria o melhor. E você entrou numa operação que já funcionava, mas, tipo, vendia lá 400, 500 pizzas no mês. E quais foram os desafios iniciais, assim, que vocês pegaram ali? Primeiro a gente achava que não ia ser tão complicado, porque eu sou da área da cozinha, eu sempre gostei de fazer, não só a parte de doce, mas fazia salgado também. Então é fácil, eu entendo da coisa, eu tenho jeito, né, de lidar. Mas no ramo não tem nada a ver com a outra. Eu trabalhava sozinha, numa cozinha minha, não tinha contato com pessoas, eu não tinha que gerenciar ninguém, eu não tinha nada disso, né? E Daniel da área da manutenção, cozinha zero, né? Então, a gente um mundo foi completamente novo. A gente era curioso e o Daniel, por ser da área da manutenção, já chegou com aquela ideia de que tinha muita coisa para automatizar lá dentro. Essa era a vontade dele. Mas, a princípio, a dificuldade maior que a gente encontrou foi se deparar num negócio sem processo nenhum. Não existia nenhum tipo de processo dentro daquela cozinha. Nenhum tipo de histórico de venda, nenhum tipo de controle de nada, estoque, nada. Ou seja, ia se comprando, ia se produzindo, ia se vendendo e era isso. Era isso. Comprava, vendia, comprava o que
que tinha vendido, produzia de novo, vendia de novo e era esse ciclo. Pagava as contas e era assim. Então foi muito difícil a gente começar a entender que eu precisava... Que aquilo ali era um negócio também, né? Que parecia que não era, né? Porque a gente começou a funcionar desse jeito, mas a gente não conseguia tirar um Prolabore, eu nem sabia o que era isso. Separar a conta pessoal da conta da empresa, imagina, a gente ia fazer compra, já aproveitava, estava aqui, eu não estava tirando Prolabore, então eu vou comprar o meu arroz e feijão junto com a compra da pizzaria. Que era a nossa renda naquele momento, era o que a gente tinha. E a gente também não sabia lidar com aquilo, porque a gente se via, às vezes, com um dinheiro na mão, que pelos nossos trabalhos antigos a gente não tinha. Apesar da gente vender pouco, era uma quantidade maior do que a gente estava acostumado. E a gente falava, tá, mas é tanto dinheiro na mão e onde que ele vai parar no final? Né? O que está acontecendo que no final do mês a gente não está vendo o retorno disso? Sim. Aí foi onde a gente começou a entender que a gente precisava estudar, a gente precisava ir atrás de entender um pouco melhor o que poderia ser feito dentro desse ramo. E aí foi quando o Daniel foi atrás de um curso de pizzaiolo mesmo, numa escola própria para isso, ficou uma semana fazendo o curso. E, na verdade, o curso era para ensinar a fazer a massa, fazer o recheio, que a gente já tinha as receitas, a gente não ia mudar isso. Mas lá eles ensinaram muita técnica dos porcionamentos, da importância de ter os processos. Então a gente, quando ele voltou, eu não fui, mas quando ele voltou, ele falou, não, a gente tem que porcionar tudo. Tá tudo muito errado. Nesse meio tempo a gente já não estava mais só com 2, a gente estava com 3 funcionários, 3 a 4 funcionários. Já tinha subido um pouquinho as vendas, já tinha feito um pouquinho de barulho na cidade, para provar que a gente ainda estava funcionando, né? Sim. Então, assim, foi 4 pessoas tentando convencer elas de que elas tinham que porcionar, sim. 10 gramas, 15 gramas, sei lá que seja, de bacon, 100 gramas que seja de mussarela. E para elas aquilo ia ser um trabalho absurdo e não ia virar nada. Então, só que assim, a princípio a gente precisava saber quanto que eu tinha que colocar de ingrediente, né? Então, eu acho que para quem não sabe nem por onde começar, a gente pegou um dia que a gente estava fechado, chamamos a pizzaiola que já estava lá há muito tempo, pegamos uma balança, uma pá, coloquei a pá em cima da balança. Falei, Silvana, monta a pizza de mussarela. Ela foi. Falei, é isso? Tá certo? Assim mesmo? Não, tá boa essa quantidade. Marquei. Agora monta a pizza de calabresa. Agora fiz ela montar todas as pizzas em cima da balança, anotei tudo. Depois fiz ela fazer todas as receitas que, por sinal, só ela sabia. Só ela tinha esse controle. A gente não tinha ideia. De nada. E não tinha receita. É esse copo aqui, ela fazia. É esse copo aqui de óleo. É esse copo aqui de sal. E a gente foi pesando, a gente foi. Ou seja, foi surgindo aí os primeiros procedimentos e processos organizados. Que a gente nem sabia que era, vou dar o nome de ficha gerencial, ficha disso, ficha daquilo, a gente nem sabia. Longe eram disso processos, ainda. Eram processos que a gente começou a implantar por conta própria. E aí foi dando certo, né? No começo faltava mussarela porcionada no meio da noite. E fomos ajustando, fomos arrumando mais gente, até que as coisas começaram a engrenar. E aí eu parti para o princípio, só que a ficha técnica minha, eu tinha lá as quantidades, né? Mas eu não sabia como fazer. Eu achava que se a pizza custava 30 e eu gastei 15, 20, tá ótimo eu vender a 30. E não era só isso. Só que como eu cheguei nesse valor? Eu peguei as minhas fichas técnicas dos meus bolos. Na época. Na qual eu trabalhava sozinha, eu não tinha custo fixo praticamente nenhum. E que o bolo você falava, você colocar 100%, tá tudo bem, tá tudo certo em cima. Sim. E foi o que a gente fez. Então, continuou errado. Conclusão, continuamos sem ver a cor do dinheiro. Ou seja, faturava, aumentou o faturamento. Aumentou o faturamento, mais trabalho, mais funcionário, mais gasto, o custo fixo aumentou, tudo aumentou, só não aumentou o meu lucro. O lucro. Cara, engraçado aí você falar isso, porque aí você começa a falar assim, não, peraí, gente. Deve ser que a gente não sabe lidar com pizzaria. Não é possível um negócio desse. Porque mesmo a gente crescendo, mesmo a gente vendendo mais, não tá sobrando mais dinheiro. E aí, é engraçado que já vieram outros aqui, né? Lázaro falando isso, Letícia falando isso. A mesma história, produtos diferentes, mas a mesma história. A Letícia falou assim, cara, Matheus, teve um dezembro que eu acho que a gente dobrou o nosso faturamento. Pra você ter noção, tipo assim, foi dobrar. Quando chegou no final de dezembro,
eu tava devendo mais do que eu devia em novembro. Eu falei, não, foi a hora que eu me desesperei. Eu falei, tipo assim, cara, eu me desesperei. Teve uma chave de virada pra vocês me encontrarem, assim, tipo, algo que foi crucial. Beleza, tava faltando, mas teve algum cara que falou assim, eu preciso realmente de ajuda, eu preciso entender o que tava faltando. E o que foi, assim, pra vocês, assim, quando a gente se encontrou? Quando a gente se encontrou, eu estava assim, eu tinha uma planilha que eu montei no Excel, que eu chamei de gerenciamento. Uhum. Tava lá, meu gerenciamento 2019, que eu comecei a fazer. E aí eu colocava custo fixo, custo fixo, custo de funcionário, que era um fixo, mas que vendendo ou não vendendo eu sabia que estava ali. Compras, não sabia o que era o CMV, então estava escrito compras. Sim. Investimento, porque naquela época a gente começou a comprar muito equipamento, então eu coloquei como investimento. E o lucro. Tá. Então eu tinha essas 5 abas. Esse era meu DRE. Esse era meu DRE. E aí eu comecei a tirar médias. Desde que a gente começou, eu falei, bom, desde que a gente começou, eu gastava em média tanto de luz, tanto de água. Eu tenho X funcionários, então eu tenho que tirar X por semana para pagar esses funcionários. E eu visualizava daquela forma. Uhum. E aí no final, o lucro dava 20 e poucos %. Eu falei, não aparece, não tá ali. Cadê isso daí, né? Mas pelas minhas contas, estava ali. E mesmo fazendo isso, achando que estava tudo certo, não tava. E aí, quem começou a te seguir foi o Daniel, quem começou a assistir suas lives foi ele. E eu confesso que eu não era muito a favor dele entrar na escola. Uhum. Porque quem cuidava de todos os números, quem ainda preenchia algum tipo de planilha era eu. Então, eu já me achava muito sobrecarregada com isso. Na verdade, aí eu entendi que eu não estava sobrecarregada. Eu estava cansada, eu estava estressada de fazer e não ver resultado. E aí, o que todo mundo pensa? Mais um da internet. Uhum. Mais um que vai falar e... Conversa bonita e resultado nenhum. Exatamente. E aí eu falei pra ele alucinado na hora de abrir a turma e tal, acordou 6, 5 horas da manhã, porque queria se inscrever, e eu falei, se vira. Eu falei, só te falo uma coisa, não conta comigo pra isso agora, eu já tenho coisa demais pra fazer, eu ainda tava na confeitaria, eu ainda tinha minhas coisas pra fazer, eu mantive, então assim, pra mim ia ser muita coisa. E assim foi feito. Ele entrou, ele começou a assistir a aula. E aí só que assim, ele foi pontual. Ele não entrou na mentoria focando em mapa de lucro e nada. Ele entrou na mentoria focando na dor. Uhum. O que eu tô precisando resolver agora? Exatamente. É preço, preciso saber o meu preço. Então ele ia lá, tomava um remédio, curava aquela dor, mas não curava a doença. Uhum. Então ele fez isso, foi lá na ficha técnica. Primeira que preencheu, que pra gente foi fácil porque eu tinha já todos os ingredientes, eu tinha. Então, essa parte foi até rápido. Colocou. Aí, deu mais depressão, né? Aí, ele me chamou, falou, tá aqui essa pizza. Essa aqui é a pizza que a gente mais vende. É a pizza que a gente não ganha dinheiro. Você lembra, assim, quanto era mais ou menos, tipo assim, a diferença, assim? De, tipo assim, tava negativo. Quanto tava negativo? Eu lembro que a gente vendia a pizza a R$38 e a ficha mandava a gente vender, na época, a 52, 54, era uma coisa assim. Porque quando a gente começou a mentoria em 2021, então já tinha passado um período de pandemia, a gente já tinha aumentado bastante as vendas. Então, o meu custo já tinha aumentado muito, funcionário, tudo tinha aumentado muito. Então, era um valor muito alto que a gente tinha que aumentar. Aí deu desespero, né? Falou, como é que você vai ajustar? Isso era uma pizza. Eu nem tinha feito das outras. E as outras 50 e poucas, porque eram quase 60 sabores de pizza na época. E hoje são quantos? Hoje a gente tá com 52, se eu não me engano. A gente tirou alguns, criou outros. Sim. Então a gente tem 50 e poucos sabores. Pra galera entender um pouquinho, né? Você que tá ouvindo agora, ouvindo a gente aqui, na ficha técnica gerencial do cardápio vendedor, que é o que a Paty tá falando aqui, a gente criou um modelo no qual você insere todos os seus custos, coloca o seu CMV, entende suas despesas variáveis, que é a parte de impostos, insumos ali, imposto que você paga, taxas que você paga. Ela gerencia tudo isso e te diz, diante desses números, desse faturamento, desses custos, você deveria estar cobrando isso para poder a conta fechar. Eu acho que isso é a parada que mais dói. Porque a pessoa fala assim, cara, e aí eu escuto muito isso de aluno. Não, mas não tem como. A minha visão é, tá, e a gente faz como então para resolver isso aqui? Por quê? Essa é a tua realidade. Tá doendo, mas é a tua realidade. Tu tá vendendo isso hoje, tu tem isso de custo e tu tá vendendo produto com esse preço. Por isso que a conta não tá fechando. É um dos motivos que a conta não tá fechando. E aí, Paty, é legal falar isso. Por quê? Porque é a hora que a gente começa a ter clareza.
Acho que talvez aí foi quando vocês começaram, tipo, eu comecei a ter clareza do meu negócio de verdade, né? Aí você começa a querer, não, agora eu tenho que fazer uma gestão certa. Porque fora tudo isso, a gente também não cobrava entrega. Então, daqueles 35, 38 reais que eu vendia aquela pizza, Meu Deus. eu ainda tirava 5 reais e dava pro motoqueiro. Meu Deus do céu. Então, do lucro que eu já não tinha, eu ainda tirava a entrega. E aí você ficava se perguntando, eu sei por que não quebrou antes, porque o volume era pequeno. Era à medida pequeno. que o volume começou a crescer, ou seja, o custo proporcionalmente falando, explodiu. Foi, outros sabores davam uma segurada, mas assim, 2 pizzas que a gente mais vendia eram as 2 pizzas que a gente mais tinha prejuízo. Uma empatava, a outra dava um prejuízo baixo. Não tem. Se a gente não quando a gente passa a ter clareza realmente, é outra história. O jogo muda completamente, assim. Sim. Completamente. Dá a entender, você entender, na verdade, é o que você falou, o seu custo variável. Muita gente não leva nem em conta o custo variável. É a famosa frase, 100% lucro. Você olhou lá, gastei 10, vendi a 20, tô feito. E não é assim que funciona no preto e no branco, né? E os custos variáveis, justamente, eles variam. Então, é um acompanhamento constante. Não é você descobrir isso uma vez só e não voltar mais ali. Total. Os investimentos vão mudando, a sua manutenção muda. O mercado muda. O mercado muda. Então, a gente tem que estar se atualizando, a gente tem que melhorar. E a gente sempre foi muito a favor de automatizar aquela cozinha. Então, quanto menos trabalho manual eu tivesse, mais rápido a gente faria. A gente tinha a ideia da agilidade. A gente queria dar agilidade para as nossas pizzas, para os clientes ficarem mais satisfeitos com o tempo de entrega, que é uma dor muito grande na cidade. E delivery é fator de escolha, né? Tempo É fator de entrega. de escolha. Então, hoje a gente sabe que quanto mais a gente sobe o nosso tempo de entrega, menos venda a gente tem. Então, quanto mais a gente diminui, é muito rápido a resposta. Os clientes vêm muito rápido. Isso pro delivery é fator de escolha. É fator de escolha, total. E assim, a gente só ia conseguir isso investindo. Total. Investindo total. Tempo médio hoje de delivery de vocês, assim, tempo médio hoje, Bariri e Jaú, assim, tá? Na média de quanto, Paty, assim? Ó, vamos olhar, tempo normal e quando tá em pico de entrega. Tempo normal, ligou. Não tem nada acumulado, porque não é pico. Bariri, que é pequeno, 15 minutos a pessoa recebe a pizza. 15, 20 minutos. Tempo normal. Aí, tempo de pico, a gente trabalha entre 30 e 50 minutos. A pessoa deve até assustar, falar assim, não, eu vou tomar um banho, quando eu voltar, não, quando o cara vai pegar a roupa e tirar, pip, pip, pip. Sim, reclamação várias já. Sério? Gente já ligou, falou que não ia aceitar a pizza, que a pizza já estava pronta. Meu Deus do céu. De tão rápido que foi. Já teve gente que o motoqueiro voltou e falou, fui lá, não tinha ninguém. Aí liguei. Ué, você pediu 30 minutos? Eu fui na farmácia, fui no mercado. Meu Deus do céu. A gente ainda leva bronca de vez em quando. Acredito. E assim, ó, e a Paty e o Daniel, gente, assim, são obcecados realmente por essa parte de melhoria de processo, organização. E aí, beleza, Paty, vocês pegaram e começaram a estudar, começaram a melhorar os processos. E eu coloquei aqui, assim, quais foram os 3 principais pontos, assim, que foram viradas de chave, que vocês organizaram na operação de vocês, que gerou um puta resultado, assim, tipo, cara, esse aqui mudou o nosso jogo completamente. Beleza, vou tirar a precificação aqui e vamos tentar puxar mais 3, que foi, assim, incrível quando vocês fizeram, cara, mudou muito o nosso jogo. Porcionamento, principalmente, na hora que a gente porcionou tudo que a gente tinha. Sim, a gente levou em conta, a princípio, os ingredientes da letrinha A, lá, da curva ABC, que o Matheus ensina. Então, assim, mussarela, calabresa, presunto, bacon, frango, todos os preparos, assim, a gente tem tudo porcionado. E no que lá atrás todo mundo achava que isso ia ser um trabalho absurdo, ia ser complicado. Ia ser perda de tempo. Hoje ninguém trabalha sem. Porque é muito mais prático você não precisar pensar o que você está colocando na pizza, de quantidade, se tá bom, se não tá, e muito mais rápido. Então, eu peguei o sabor, eu sei o que vai ali, eu peguei o saquinho daquilo, abri, pus na pizza e pus no forno. Eu não tô preocupado assim, será que já tá bom disso? Será que já deu a quantidade? Será que não tá pouco? Será que tá muito? Então, e não tem aquele chorinho do, tem um buraquinho aqui, deixa eu pôr mais um pouquinho de mussarela. Não, é isso aqui. É isso aqui, acabou. E isso, consequentemente, padrão total. Então, todo dia que você comprar
a pizza, independente do dia que você comprar, padronizou tudo. Então, você vai comer sempre a mesma pizza. Total. Não vai ter diferença. Então, isso é um dos nossos... que a gente bate firme também. É padronização, qualidade. Legal. Padrão, eu acho que é o jogo de quem quer jogar ao longo prazo. Eu acho que não tem como você, tipo, sou uma marca lá conhecida na cidade, valorizada na cidade. Se um dia eu peço a pizza, vem de um jeito, um dia eu peço a pizza, vem de outro jeito. Um dia eu falo, você tem que comer a pizza lá da Home Pizzaria, é maravilhosa. Cara, tu não tem noção. Aí vem amanhã outro dia e fala, mas peraí, essa pizza não é a minha pizzaria. Será que mudaram o pizzaiolo? Será que mexeram lá? E isso eu acho que é a coisa mais terrível pro cliente, né? Porque a cliente, eu já falei com outras pessoas aqui no podcast, eu falei assim, cara, o cliente ele não quer ficar mudando de lugar. Ele quer conhecer outras operações? Quer. Mas ele quer ter a segurança. Ele quer ter a segurança dele, do domingo dele, do sábado dele. Ele fala, vou pedir uma pizza, eu vou ligar no Home Pizzaria. Porque, meu irmão, toda vez que eu ligo, toda vez que eu peço, é a mesma pizza. Ele quer ter isso. Se você entregar isso pra ele, e aí na cabeça da galera que tá ouvindo ou vendo a gente aqui, vai logo pensar o quê? Nas pizzas de R$12 do Farol. Nas pizzas de R$10. E, cara, acredite no que eu vou dizer. Entre fator de escolha, o preço, ele é o quarto. É o quarto. Você falou aqui, ó. A gente falou de segurança alimentar. Ou seja, eu sei que hoje você tem técnica de segurança na sua cozinha. Acho que é uma virada de chave, depois a gente pode falar. Então, segurança alimentar, atendimento. Ou seja, cara, eu tenho que ter um atendimento realmente diferenciado. Velocidade. E aí vem preço. A gente coloca o quê? O preço na frente de tudo. Então, todas as vezes eu fui pensar o quê? Não, eu tenho que vender barato, tenho que vender barato, tenho que entregar barato, tenho que vender barato. Não, porque eu tô competindo com muita gente. E, cara, o teu cliente, às vezes, e tu acha que o teu cliente fala assim, cara, isso tá muito barato. É bom demais e tá muito barato. Aumenta esse preço. Ele não vai falar isso. Ele acredita que você, por ter um negócio, você sabe quanto tem que cobrar. Então, eu acho que esse é um ponto-chave. E essa parte de ter uma pessoa na tua cozinha, uma técnica de segurança alimentar, mudou o teu jogo, assim, te ajudou demais isso? Na verdade, é você ter alguém lá em tempo integral para tomar conta disso tudo, porque você implanta os processos. E quem vai garantir que está sendo cumprido, né? Cumprido. Então, quem vai garantir que os checklists estão sendo preenchidos da forma correta? Quem vai garantir que os porcionamentos estão sendo feitos da forma correta? Porque se você larga ali e vira as costas, acabou. Quem garante? Né? Então, hoje a gente tem, vocês têm lá a margem de segurança. Então, vocês vão fazer o porcionamento, 5 gramas para baixo, para cima nunca. Então, a gente tem aquele controle. Porque, às vezes, para agilizar, você não precisa chegar no valor exato. Então, você tem lá a balancinha de precisão, é 150 gramas, bateu 147, já pula para o próximo, né? Para agilizar o processo. Agora, bateu 155, 160... Aí você já tem que tirar, entendeu? Uhum. Então, a gente tem essa regrinha lá. Então, a Evelyn hoje, que é a nossa nutricionista, e em Jaú a gente tem a Nádia, então garante que tudo isso saia no padrão. Ok. Que mantenha, mais uma vez, a palavra, é o padrão, para que tudo seja feito da forma correta. A manipulação correta dos alimentos também vai diminuir desperdício, vai diminuir várias coisas. Então, ter um profissional, muitas vezes, mas eu não sou obrigada, a vigilância não exige isso. Você não precisa ter uma nutricionista, eu tenho uma técnica em nutrição, né? Então, assim, melhora muito o que você vai ter de vantagem. A gente, pelo menos o nosso desperdício, reduziu horrores. E sem falar que você tá colocando alguém que é especialista naquilo e você tá citando a cadeira que você tem que citar, que é de olhar os números, indicadores do seu negócio, que não tem ninguém lá, né? E não tem ninguém lá pra fazer isso. Exatamente. Então, hoje eu falo pra ela, eu falo assim, às vezes a gente tá em casa, fazendo outras coisas, estudando e tal, e a gente tá com a câmera ligada, muitas vezes, principalmente de final de semana. E a gente já, por que fulano tá aqui e não tá ali? O que fulano tá fazendo agora naquele pedaço, ele podia estar vendo tal coisa? Evelyn, dá uma olhadinha no tempo, alinha com a recepção, se ainda tá 30 minutos, ou se tem que subir um pouquinho, ou você já pode baixar. Então, assim, e ela vai criando essa cultura de sempre olhar isso. Legal. E é o trabalho que a gente tá tendo com ela hoje. É tomar esse cuidado pra gente alinhar, que a gente fala que ali dentro é uma engrenagem. Então, tudo está funcionando bem alinhado. Para na hora que chegar ali na saída, o motoqueiro já está ali esperando, o cliente não esperar muito tempo, não receber pizza fria. As meninas da recepção sempre alinhadas, olhando o tempo que o pedido está demorando para sair, ajustando o aplicativo, ajustando tudo. Então, é um... E esse treino aí, essa visão aí que você acabou de falar, como é que é feito isso? Você treinou? Vocês criaram o procedimento? Porque assim, a recepcionista está lá olhando o tempo, fazendo ajuste.
Quem treinou ela? Como é que ela tem essa visão? Como é que ela tem essa percepção? Foi treino da gente, falou, ó, tem que ser assim, você vai sentar aqui, você vai ficar sempre de olho, a cada 10 minutinhos você olha ali na boqueta, que a boqueta fica do lado dela ali, do jeito que tá configurada, né? Tá configurada. Eu falei, você já olha ali a comanda, ó, a comanda já sai com o horário que abriu, né, que saiu o pedido. Olha na comanda, olha no computador, 10 minutos, beleza, mantém balcão com 10, 15 minutos. Olha a mesma coisa pro lado da entrega. Viu ali, tá saindo da cozinha com 10, 15 minutos, pode manter o tempo de entrega de 30 minutos. Começou a aumentar um pouquinho, você já aumenta um pouquinho aí no aplicativo, no telefone. Então, para que não aconteça de chegar um monte de cliente ao mesmo tempo para buscar pizza e a pizza não tá pronta. E aí isso deixa todo mundo nervoso. Frustrado e com raiva, né? Nervoso quem tá do lado de fora e nervoso quem tá do lado de dentro. Porque aí fica aquela pressão, né? Sim. O cliente já tá aí. Cadê? Então a gente tenta alinhar para que aconteça dessa forma. E dentro da cozinha é a mesma coisa. O que puder adiantar para na hora do pega só ir lá pegando o comando e montando pizza, a gente adianta. Então, a nossa produção, isso também foi uma boa virada de chave, a gente entender essa logística da cozinha, a gente entender essa divisão, o que precisava ser feito. Então, toda a produção que leva muito tempo, que é a questão dos porcionamentos mesmo, a gente concentra na quarta e na quinta-feira, que são dias de menos movimento. Então, a gente mantém a equipe completa a semana toda, mesmo eu não vendendo o suficiente para manter, mas a gente divide a equipe, então fica uma parte da equipe lá na cozinha de produção, só fazendo isso a noite inteira. Entendi. Ou seja, enquanto tá rolando o fluxo de trabalho, tem uma equipe... Quantas pessoas mais ou menos hoje que estão fazendo essa parte? Hoje a gente tá com 10 pessoas na cozinha. 10 em Bariri, 10 em Jaú? Não, 10 em Bariri e Jaú ainda é um pouco menor. Em Jaú a gente tá com 5 pessoas. E aí dessa divisão, quando a casa tá rodando, ou seja, produzindo, fazendo posicionamento, tá lá vendendo e tá rodando. Eu tenho menos gente montando pizza e dando conta. Então eu fico com uma pessoa no forno ao invés de 2, eu fico com 2 pessoas montando ao invés de 4, e eu fico com uma pessoa ali na massa ao invés de 2 ou 3 quando a gente tá no pico de serviço no final de semana. Show. Então, quando chega sexta-feira, lógico, abriu a casa às 5 horas, tem aquelas coisinhas do dia a dia, cortar um tomate, higienizar uma rúcula, o que tem que ser feito todo dia mesmo. Então, assim, das 5 até as 6h30 tem uma parte fazendo isso, uma parte montando a banca, o dia a dia da pizzaria mesmo. E eu tenho uma parte só adiantando as minhas massas, deixando as massas abertas, recheando borda, enchendo ali, porque leva tempo. Fazer uma borda recheada leva tempo. Então, eu tenho gente só fazendo isso. E na hora que o pedido sai, elas só vão pegar a pá já montadinha ali, com a massa certinho, o tamanho certo da massa, se tem borda, se não tem. A pessoa que monta vai lá e só coloca os ingredientes em cima e forno. Cara, olha que legal, né? Você que não apertou nesse like, tem que apertar. Sabe por quê? Porque tem gente que sentaria aqui e não falaria o que ela tá falando aqui. Não falaria. Você que tá ouvindo aqui, não falaria. Você tá louco? A Patrícia tá entregando o pulo do gato da operação dela. E aí, por que eu tô falando isso? Porque a Paty sabe que é muito mais profundo você ter um negócio de sucesso. Toda a parte de cultura, toda a parte de processo que fez ela ter esse... O que ela tá falando que é de forma simples e natural, vai você lá, na sua operação, fazer isso rodar no dia a dia, com um pico de 400, 500, 600 pizzas saindo, e você vai entender que não é tão simples assim. É claro que para ela se tornou simples pela dedicação, pelo estudo, pelo empenho, por entender, por olhar os números. Eu acho que eu conheço poucas empresárias no Brasil, eu falo isso com propriedade, porque eu conheço muitas que têm na palma da mão os números indicadores igual a Patrícia tem, né? E eles tomam muita decisão baseado nisso. Não no feeling, não no achismo, mas realmente no conhecimento, né? E você falou com propriedade sobre a operação em si. E entendam que operar um negócio de alimentação, da maneira que você falou, com tanta riqueza de detalhes como você falou, mostra que cada etapa eu tenho que ter conhecimento. Cada etapa não pode passar despercebida ao meu olhar. E beleza, isso aqui é a parte operacional. E quando a gente vai para a parte da gestão? E quando a gente vai para a parte do dinheiro que entra na minha empresa, e eu transformar isso em recurso, porque todo empresário é administrador de recurso, para que isso se torne rentável, ou seja, eu pague todo o custo, pague toda a despesa, e no final do mês eu tenha o dinheirinho ali do meu lucro no meu bolso, né? E como foi para poder entender, Paty, que essa engrenagem tinha que rodar também de forma que gerasse lucro? Assim, teve alguma vamos colocar assim, eu acho que vocês são muito importante vocês trazerem, vocês são muito rígidos nessa parte de controle e números, indicadores.
Qual é o grande indicador, assim, que você não abre mão? Que, cara, tipo, isso pra mim é algo que eu abro ali, olho, pá, de cabeça e eu sei que minha empresa tá indo no caminho certo do que eu planejei pra esse mês, ou esse indicador aqui fugindo, eu já, opa, vamos parar pra... Pode ser um ou mais indicadores também, se você quiser. Então, um dos principais que eu olho, porque se ele fugir, se ele tiver errado, o meu lucro não vai aparecer, é o markup. Tá. Então, eu tô sempre de olho, eu olho o relatório do que eu vendi, olho o markup individual de cada um. E se eu vejo que tem coisa ali errada, tem que ter um reajuste pontual, tem que ter alguma coisa que tem que ser feita, porque não adianta a gente achar que a ficha foi preenchida uma única vez e não alimentar o que você está comprando. Se o valor alterou, se não alterou, vai dar diferença. Vai mudar. Então, ai, nossa, mas eu preenchi minha ficha. Ela falou que eu tenho que ter 15% de lucro. E cadê meus 15%? Na conta lá, cadê? Sim. E juntamente com isso, falando ainda, é o controle dos insumos total, né? Tem que ter uma auditoria, tem que fazer uma auditoria desse estoque. Eu faço semanal. Eu não consigo largar, esperar um mês para fazer essa auditoria. Porque se em uma semana eu tenho capacidade para perder 5 mil reais, cara, e se eu esperar um mês para fazer? 20 mil no final do mês. E se eu esperar um mês para fazer, como já aconteceu? Eu já descobri que eu estava perdendo quase 3 mil reais em insumo em uma semana. Mesmo achando que eu tinha tudo porcionado. E eu não tinha. Sim. Humildez, as coisas baratas, a gente acha que não precisa, mas precisa. Sim. Ou seja, 3 mil e joga isso ao longo de um ano. Meu Deus do céu, dá muito dinheiro. E, engraçado, né, você falar isso, porque, claro, a gente fala muito sobre essa parte de CMV, né, que é o custo da mercadoria vendida, fala muito também sobre essa parte de gestão, de estoque. Acho que a trouxe a Letícia, que ela falou assim, cara, quando eu comecei a fazer auditoria, contagem no meu estoque, eu me assustei. Porque eu saí de um CMV de 45 para um de 30. Aí eu falei assim, agora eu falei, vamos fazer só por cima. Numa empresa que fatura 100 mil, isso representa 15 mil reais. 15% é 15% sobre o seu faturamento, cara. É muita coisa, é muito dinheiro. E a gente vê uma grande parte, sei lá, 90%, 99% dos negócios de alimentação não sabe nem o que é CMV. E a gente deixa de investir, a gente deixa de fazer melhorias para faturar mais porque a gente não tem dinheiro. Exatamente. E aí é legal você falar isso, porque o nosso foco na lucratividade não é somente porque a gente quer ter dinheiro no bolso, não. Sim. É para manter o nosso negócio de pé e saudável. Pagar bem meus colaboradores, ter um produto de qualidade, ter uma estrutura legal na minha cozinha, não ficar refém, né, de ter que, se uma variação pequena que dê ali, eu já tô desesperado porque eu não consegui faturar. Porque quando o cara não tem lucratividade, qualquer diferençazinha que dá no faturamento, ele já entra num desespero terrível, porque ele não tem gordura financeira, não tem nada, né? Eu acho que isso aqui é algo que a gente precisa falar. Não dá mais, cara, pra, assim, a gente tem um negócio de alimentação, tem uma pizzaria delivery, tem lá 15 funcionários e trabalhar isso de maneira madura. Não dá mais. Acho que já passou muito da hora de você sentar ali, organizar o seu negócio, de maneira que você tenha verdadeiramente conhecimento sobre ele. Eu queria até aproveitar e te perguntar. A gente tá falando aqui algumas coisas que levam a ter sucesso. Tem alguma coisa que, tipo assim, que você ajustou? E pra galera que não sabe o que é markup, é índice de marcação de preço, né? A gente fala isso muito lá no Cardápio Vendedor. Mas tem alguma coisa que você ajustou, Paty, que foi um game change, assim, realmente, que gerou muito sucesso pra vocês em qualquer área? Sei lá, pense algo que, assim, cara, você já falou vários aqui, mas isso aqui também, Matheus, foi algo que foi uma virada de chave, a gente explodiu, crescemos ali muito depois que a gente fez isso. Olha, pode ser pessoal? Pode, com certeza. Acho que até deve, porque não dá pra separar o CNPJ do CPF, a gente sabe que não tem como. Eu acho que foi a entrada de um grupo mais específico, foi a nossa entrada no Infinity, foi assim, foi uma virada de chave absurda para a gente entender que o nosso negócio não gira só em torno de insumo e funcionário. E isso fez a gente crescer absurdamente como pessoa, e aí sim a gente saiu da posição de dono de restaurante para empresário. É a gente olhar para o nosso negócio com um olhar de empresário, não com um olhar de dono, gestor. É um olhar muito diferente. Sim. São detalhes que a gente enxerga que a gente não enxergava antes. São atitudes que a gente toma coragem para tomar atitudes, para dar um próximo passo, mas não é só a coragem, é uma coragem com uma certeza, com dados na mão. Então, são decisões que a gente toma todos os dias, mas são decisões assertivas. Total. E o mais louco você falar isso, né?
a Paty, que veio aqui, Lázaro, Letícia, fazem parte do Infinity. O Infinity é o nosso grupo de alta performance, né, do Domínio Restaurante. Algo que a gente criou com muito carinho, assim, é muito propagando essa parte de legado, né, deixar a nossa marca no mundo. E, cara, eu acho que é unânime, né, você falou isso aqui, a Letícia falou isso aqui, o Lázaro falou isso aqui. Cara, eu comecei a buscar ajuda, eu comecei a entender que se eu não tivesse o lado de pessoas que estão fazendo o que eu não sei fazer ainda, eu não chego lá. Se eu não tiver muitas vezes apoio, quantas vezes talvez vocês devem ter se sentido ali, cara, sozinho, olhar pro lado e falar, só tá eu e o Daniel, com quem que eu converso? Porque é difícil você estar na sua... difícil lá você em Bariri, sentar lá com outro dono de restaurante, não, vamos aqui abrir os números, Paty, conta comigo, bora fazer essa parada aqui dar certo, bora implementar isso aqui, igual você tem um grupo que tá com o mesmo propósito. Tipo, cara, vamos ajustar. Quantos já te consultaram dentro do Infinity, que você já ajudou, né? Eu sei que foram vários, que você estava na jornada um pouco mais à frente de controle de processos organizados e que você fez isso. E agora também você olhar para outras empresas que tem lá um nível de jogo maior do que o seu e falar, cara, eu posso chegar lá, eu posso crescer, eu posso subir o próximo nível de faturamento, porque não depende mais, eu já sei fazer lucro. Não depende mais somente de imaginar as coisas. Não, eu sei o que gera resultado. Como a gente estava batendo um papo, que é assim, não, hoje eu projeto, né? Eu jogo na planilha, faço os vários cenários. Como é para você ter essa possibilidade para abrir a segunda unidade? Porque levou X tempo na primeira, mas para abrir a segunda e começar a ter... Hoje as duas operações são lucrativas. Mas como foi para você ter essa clareza, essa segurança de fazer isso? Cara, a segunda unidade sempre foi um sonho, para variar, do Daniel. Eu sempre fui a que segurou mais, a mais medrosa. Eu falava, imagina, a gente já tem muito trabalho com uma, imagina com duas, não vai dar conta, vai ser muito trabalhoso, vai ser difícil, e isso e aquilo, e o dinheiro, e o investimento, e... eu pensava em N coisas, né? Eu sou muito voltada pro financeiro. E aí, quando eu entendi que a gente estava pronto como empresário realmente, eu falei assim, então pode vir qualquer coisa que a gente dá conta. E aí eu peguei e falei pro Daniel, eu falei, a gente voltando da imersão não foi nem do ano passado, foi do ano retrasado. E aí eu cheguei pro Daniel e falei, vamos atrás, agora dá. Agora a gente tá pronto. Tinha o quê? Um ano e pouquinho do Infinity já. Um ano de Infinity, né? E aí a gente começou a correr atrás. Então foi uma decisão certa. Só que antes de eu abrir, eu já estava com umas 3, 4 fichas gerencial, com uns 3, 4 cenários diferentes, de quantidade de funcionário, quantidade de faturamento, quanto que eu precisaria vender. Eu tinha número, eu preciso vender X pizzas para pagar os meus custos fixos. Eu sei, assim, eu vou ficar 1 ano, eu não quero tirar R$1 de lá de dentro, eu quero investir lá, eu quero esperar crescer. Então, eu tinha muito claro tudo isso na minha cabeça. Que a chance de dar errado era muito mínima. Ou seja, por conta de fatos e dados. Fatos e dados e toda a bagagem que a gente trouxe, que a gente, né? Então, a gente replicou exatamente a mesma coisa que tinha numa unidade, a gente replicou na outra. Foram os mesmos equipamentos, a mesma forma de trabalhar. Os mesmos processos, os mesmos processos, ficha técnica. Levamos a gerente de lá para treinar com a gerente daqui, para ver todos os processos, a atendente a mesma coisa. Fizemos os treinamentos, então todo mundo começou da mesma forma, a unidade começou da mesma forma. E aí, cara, engraçado, né, você falando isso, e é louco, né, a gente tem os membros do Infinity tem acesso, a galera do Elite Empresarial também agora tem acesso a um dashboard de informações. Eu queria até que você dissesse isso, porque você trouxe isso agora aqui, indiretamente, né? Eu tinha uns números, eu tinha uns olhares e tal. Como é pra você hoje abrir uma tela e, cara, saber a saúde financeira, como tá o teu negócio hoje, sem ter que ficar buscando trocentos milhares de planilha de lugares e notas. Como é pra você hoje ter isso, Paty? Centralizou, né? Centralizou, veio rapidez pra gente ter os números na palma da mão mesmo. Então, você abriu a tela do computador ali, ou que seja do celular, enfim. Mas, poxa, você sabe quanto que você tá de CMV até agora? Quanto que falta? Quanto que você ainda pode gastar para terminar o mês? Eu já Qual é o meu ponto de equilíbrio? Qual é o meu ponto de equilíbrio? Já alcancei o ponto de equilíbrio. Não, eu preciso fazer uma ação, eu preciso correr, que eu preciso vender mais esse mês. Eu sei que eu quero crescer. A gente tem meta, né? Quem tá lá no Infinity tem meta, a gente tem que cumprir essas metas. Então, poxa, quanto que falta para eu atingir essa meta? Quanto tempo falta no mês? Eu vou conseguir? Tá fluindo para isso? Não tá. O que eu vou fazer para conseguir? Que ação que eu vou implementar lá? Então, o dashboard mostra muita informação, comparativo de um mês anterior, do ano anterior,
né? Quanto que a gente está batendo ali. Então, é valioso demais a gente ter essa clareza. Total. Porque só assim para a gente tomar a decisão que a gente precisa, seja de investimento, seja de qualquer coisa dentro da empresa. Uhum. E outra, né? A Paty fez uma palestra dentro do Elite falando disso. Tipo, você vê que ela fala na simplicidade, na tranquilidade de números, indicadores. E claro, pra ela hoje é a sua realidade, né? Tipo, eu falei, Paty, você precisa trazer isso pra galera. Você precisa mostrar isso pra eles. Porque o que a gente pensa? A gente pensa, eu acredito que é isso. A maioria pensa assim, não, mas fulano é grande. É por isso que ele tem esse controle. É por isso que ele tá... Não, gente, é o contrário. Ele se tornou grande porque ele fazia isso quando ele era pequeno. Eu acho que é isso a minha maior dificuldade que eu tenho, e eu tô trazendo isso na escola, melhorando isso no Elite, antes da galera ir pro Infinity, para que eles entendam que, cara, tipo, isso aqui que vai me fazer grande. Pô, a gente teve um encontro do Infinity lá em Gramado. Aí eu trouxe lá a galera do Porto Cara de Mal. Pô, coloquei o coordenador financeiro do Porto Cara de Mal. Tudo que eu pergunta que eu fazia pra ele, ele dizia a mesma coisa. Eu olhava pro grupo e falava, vocês perceberam? Pô, mas o cara tem um faturamento gigante, uma operação maravilhosa, todo mundo um sonho de faturamento daquele. Ele dizia tudo o que eu dizia, que a gente vivia na escola, a gente vive dentro do Infinity. Cara, não tem mistério. Aí você fala assim, então, cara, eu tô no caminho certo. É tipo, eu tenho que continuar mantendo a minha cultura, continuar mantendo o meu olhar, e daqui a pouco eu tenho 3, 4, 5, 10 pizzarias. E eu comecei com uma, organizando meus processos, fazendo ficha técnica, contando meu posicionamento. Mas hoje você me vê com 10 operações, você pensa, não, mas quando ela tinha 10, não. Eu já tinha quando eu tinha 1. E isso me fez ter 10. Acho que é isso que é o grande insight aqui que a galera tem que pegar. Tipo, não espere você ser grande pra fazer controle. Não espere você ser grande pra começar a organizar o seu negócio. Acho que é até mais fácil quando você é pequeno. Você tem muito mais possibilidade de fazer isso de maneira mais tranquila, que quando vier alguém, já entra com a parada organizada. Pior é quando você tá com uma operação com 8, 10, 12 funcionários, vamos implementar a ficha técnica. Vamos implementar a auditoria. Aí a resistência vai ser maior. A gente nunca fez isso. Como é que a gente vai fazer isso agora? Isso não gera resultado. Para com isso. A gente tem que vender. A gente tem que botar mais cliente. E aí você começa a ter os bloqueios ali ao longo do caminho. Acho que isso é algo que pra mim faz total sentido. E foi maravilhoso você dizer. E eu queria te perguntar o seguinte. Num cenário tão competitivo como a gente tem hoje, né? Eu vou colocar assim. Não existe barreira de entrada no mercado de alimentação. Qualquer um pode começar a vender comida. E tá tudo bem, né? Eu acho que vender comida não é o grande problema. O negócio é você transformar isso, como você falou, sair de dono para empresário de sucesso. Completamente diferente. Como eu monto um restaurante. Como um restaurante de sucesso funciona, completamente diferente. O que você acredita que é um diferencial de mercado hoje da Home Pizzaria, que destaca vocês, que posiciona vocês como referência, como vocês são, e onde vocês entram, realmente, vocês conseguem, aos poucos, construir ali aquele resultado, daqui a pouco vai dominando mesmo, que vocês vêm para dominar. O que você acredita que é um grande diferencial de mercado de vocês? Uma palavra que eu gosto muito de usar é constância, em tudo que a gente faz lá dentro. Desde o operacional, desde o administrativo, desde o controle que a gente tem, é não deixar de fazer nunca o que precisa ser feito. Difícil, hein? É difícil. Como é que você faz isso com pessoas que têm pensamentos diferentes, que a galera reclama da mão de obra, pensamento diferente, vem com suas ideias lá. Como é que você consegue fazer isso com o seu time? Dentro da operação, para eles terem constância, é checklist. Ou seja, procedimentos de novo. Processo organizado. Processo organizado. Não tem outra forma, não tem como a gente deixar solto. A informação solta vai embora, vai voar para o outro lado. Sim. Não vai ser feito o que precisa ser feito. Então, às vezes até a Jéssica trouxe isso, né, lá no Elite, na palestra dela, e o Matheus fala muito, o básico tem que ser dito. Sim. O básico é básico pra gente, o óbvio é óbvio pra gente. Então, o básico tem que ser dito, tem que estar estampado. O que pode, o que não pode, as regras têm que estar estampadas, a cultura tem que ser reforçada sempre. Então, é a constância em tudo, em todas as áreas do restaurante. Você falou sobre cultura, Lázaro falou sobre cultura, a Letícia falou sobre cultura. Engraçado, se a gente for falar de cultura, não, parece que é balela. Cultura, cara, e assim, ó, cultura é o que acontece na sua empresa quando você não tá lá dentro dela. Minha empresa, quando eu não tô dentro, é uma bagunça. É a cultura da tua empresa, é a cultura da bagunça. Não, quando eu não tô lá, a minha equipe trabalha, entrega do mesmo jeito, né? Os membros do Infinity fazem 3 viagens por ano no Infinity. A Paty tá aqui em Curitiba, veio pro encontro do Elite. Ou seja, não é mais nem somente viagem do Infinity, já tá emendando agora, tem viagem do Elite vindo junto. Ela tá aqui com o Daniel. E eu acho que isso não seria possível realmente sem cultura, né, Paty? Sem cultura, não. E recentemente até aconteceu um fato lá, a gente ficou na unidade de Bariri
quase 15 dias sem a gerente. Ela adoeceu, ficou 15 dias afastada e tudo funcionou. O que ela fazia à distância era a planilha para as meninas, o que elas tinham que produzir, o que tinha que estar pronto na quarta, o que tinha que estar pronto na quinta. Foi uma comunicação entre elas, eu não me envolvi, eu fiquei de fora, só olhando, e tudo fluiu, tudo funcionou. E eu falo que a nossa cozinha hoje, é claro, todo mundo sofre com falta de funcionário, a gente também sofre, às vezes a gente tem falta, a gente tem que estar sempre realmente reforçando a cultura. Então, a gente não está livre desse tipo de problema. Mas mesmo com falta de funcionários, a gente vê que quem está ali está dedicado. A gente consegue entregar a mesma qualidade, o mesmo serviço e a mesma agilidade. Porque todo mundo sabe o que precisa ser feito. Total. E todo mundo enxerga que poxa, realmente alguém não foi, tem alguém doente, a gente está numa época terrível, né, de dengue, de Covid de novo e tal. Então, a gente tem bastante falta às vezes. Mas o serviço acontece e flui da mesma forma, porque os processos estão bem estabelecidos. Show. É que eu falei, cara, dá pra ver claramente na sua fala, do jeito que você conversa, como você conduz, que padrão não se constrói do nada. Padrão não acontece de acontecer um padrão. Não, cara, alguém teve que colocar a mão, alguém teve que criar processo, colocar um olhar sobre aquilo e hoje gerenciar isso, né, para que isso não se perca. É isso. E eu vejo muito, existe uma fórmula mágica, Não, cara, não existe. Eu sempre falei, se você tiver que se conectar comigo, porque eu vou te fazer promessa milagrosa, que você vai triplicar faturamento, você vai isso, aquilo, outro. E eu sei que eu já atendi, não foi uma, não duas. A gente só dentro do Infinity, a gente tem quase 50 empresas. Dentro do Elite, agora, mais de 100 empresas, que andam mais próximo da gente, fora a escola, que tem mais de, sei lá, 15 mil. E eu sempre falei a mesma coisa, desde quando eu comecei. Porque pra mim foi assim. Eu nunca vivi essa ilusão de que ter um negócio de alimentação vai ser de sucesso, vai acontecer do nada e por acaso. Não, cara, tem a mão realmente do gestor, do empresário, o olhar dele ali nos indicadores. E eu gostei demais. Eu sei que a gente tá chegando na parte final do nosso podcast. Pode parecer até... Pois é, e o papo flui, né? O papo flui. Eu vou te fazer uma pergunta pessoal agora, assim, mais pessoal, tá? Do que a Paty tem medo? Qual o seu maior medo? Meu medo? Nossa, já foi tão fácil responder isso. Qual o seu maior medo? Cara, eu acho que o meu maior medo agora é de parar onde eu tô. De não crescer. Principalmente é esse. Legal. Ou seja... Estagnar. Ou seja, a minha visão é tão pra frente, eu tô com tanta coisa pra fazer, tanta coisa que eu quero conquistar, e que se eu não conseguir fazer isso, talvez isso me dá um friozinho na barriga ali. Por que não, né? O que me faltou? A gente tá num meio que a gente só vê evolução. A gente só vê gente crescendo em volta. E a gente não quer ficar parado. Sim. A gente quer crescer junto. Aproveitando esse gancho de crescer, gostei da resposta. Uma dica de livro, assim. Um livro que você leu e que, cara, foi mudança de chave pra você. Um livro que, se eu pudesse, eu indicaria esse livro aqui pra todo mundo que tem um negócio. O Mito do Empreendedor. O Mito do Empreendedor. Mito do Empreendedor, né? Eu acho que não tem como você não ler. Cara, o Mito do Empreendedor é um livro que você lê e, cara, é mudança de chave, né? Você começa a se olhar de maneira diferente. Acho que todo mundo que tem um negócio de comida, de alimentação, trabalha com alimentação, quando lê aquele livro, fala assim, eu me identifico com a Sara. Eu sei porque o nome dela é o nome da minha filha. Eu me identifico com a história da Sara. Eu sou a Sara em algum momento da vida, né? Muitas vezes a gente acha que a gente tem que estar preso ali, que nosso negócio só vai funcionar se a gente estiver ali assim, né? Do lado, e não é assim. A gente faz essa cultura, né? A gente sempre teve esse costume de que a famosa frase, né, o olhar do dono que engorda o gado, né, que eles falam. Isso é uma crença absurda. E a gente acha que a gente tem que estar lá enraizado ali dentro, mas não é essa raiz que a gente precisa. Total. Muito bom. Paty, se eu quiser conhecer um pouquinho mais da Home Pizzaria, acompanhar mais vocês, como é que funciona as redes sociais, para eu seguir, para eu ver essas pizzas maravilhosas, lá em Bariri, lá em Jaú, como é que é? É só pesquisar lá, é Home Pizzaria do Lago. Muito bom. Gente, nem preciso dizer, né? Bate-papo incrível. Se você puder, compartilha aí, leva esse conhecimento para mais pessoas, né? Aperta o dedo nesse like para que o YouTube também, você que tá vendo no YouTube, leve esse conhecimento para mais pessoas. A gente já tá trazendo sempre pessoas assim incríveis, assim, igual a Paty, igual a Letícia, igual o Lázaro, enfim, todos que estão vindo aqui, que são... Por que eu trago isso que são incríveis? Porque eles performam na cidade deles, performam muito bem na região deles, mas que talvez o Brasil ainda não conhece. Talvez a partir desse canal aqui, através do Papo de Restaurante,
vão conhecer, vão se conectar e a gente vai fazer essa corrente do bem, né? A corrente do bem de empresários que têm propósito, que não acreditam que o outro precisa perder para eu ganhar, que sabem conquistar o seu espaço e estão se tornando referência. Paty, para mim é uma honra muito grande, prazer maravilhoso ter você aqui, viu? Cheiro demais. A honra foi toda minha. Muito obrigada, bom, viu? Bom. Ó, vou tocar a sinetinha, bora dominar, hein? Tchau, tchau. Muito bom!